Boa tarde, nonos anos, né? Daremos hoje continuidade à nossa aula. Hoje a gente vai tentar ser mais propícia ao assunto proposto, né? Esse assunto no livro de vocês está na página 20, 21 e 22. A gente vai dividir ele por tópicos e a cada final de tópico a gente apresenta uma sugestão de atividade para haver uma compreensão melhor dos termos, tá bom? No título do livro de vocês está lá República, Dominação e Resistência, né? Mas em outros livros, em outros locais, vocês vão poder encontrar com o título de República Velha, né? Esse nome, né, foi dado por Getúlio Vargas, quando ele chegou ao poder em 1930. Esse período da República proclamada em 1889, né, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, ele só teve fim em 1930, né, com o Estado Novo, com a chegada do Getúlio Vargas ao poder. Então, um termo pejorativo, uma crítica, zombando da época anterior ao seu governo, querendo dizer que estava atrasada, ele apelidou, ele conotou o nome desse período de República Velha, tipo assim, que não servia mais e que a dele que iria funcionar, tá certo? Então, vamos tratar dessa República Velha e lembrando que esse termo é considerado como um preconceito histórico dentro da história, chamar de República Velha, com esse termo pejorativo dessa forma, né? E quando teve início essa república chamada de República Velha, ou a República das Oligarquias, como vocês vão citar, ela iniciou com a presidência do Prudente de Moraes. Ele não era um militar, ele não pertencia ao exército, então ele foi o primeiro presidente civil, um homem comum do povo que foi eleito, né, a presidente do Brasil, tá certo? Essa república ela foi dividida em dois momentos. Nós já estudamos anteriormente o primeiro, que foi República da Espada, tá? Que vai de 1889 a 1894, certo? E agora a República das Oligarquias. Então, o que eu quero trazer desses pontos? Quando a República da Espada estava no auge do poder, do seu poderio, quem governavam eram os militares, por isso chamado República da Espada, né? Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. A gente já viu aqui isso, tá certo? Esse momento aqui chamado de República Oligárquica, que vai depois da presidência, que é eleito a presidência ao Prudente de Moraes, ele vai ser mais marcado pelo poder da mão das oligarquias, né? A oligarquia é uma palavra grega, ainda lá bem antiga, mas atribuída nesse momento porque só algumas famílias poderosas de cada estado é quem vão exercer os poderes de decisões políticas na maioria dos casos. E como é que eles vão fazer isso? A gente vai ver no desenrolar das informações aqui trazidas para vocês da melhor forma. O complemento do assunto é no livro, vocês podem ver outras videoaulas, outras fontes para incrementar o aprendizado, tá certo? E tirar dúvida comigo se caso necessário em algum ponto que eu porventura me equivoque aqui ao fazer o comentário. Às vezes a gente confunde uma palavra com outra, uma afirmação com outra, isso é de praxe, a gente também fica nervoso nesse momento, então eu aceito que haja essa cobrança, que haja esse esclarecimento e também a busca por melhores informações e esclarecimentos. O único ponto que me deixa indignada é quando o aluno ele fica solicitando que eu faça a leitura para que ele possa compreender, sendo que ele também sabe ler. Então, eu chamo isso de preguiça de leitura, já citei isso na aula de religião para as salas a qual eu trabalho, e eu não faço isso. Leia você mesmo. Leia, releia e teve dúvida no contexto do assunto tratado, aí eu vou ajudar sim, tá certo? Então vamos lá. Esse período da República Velha ou República Dominação e Resistência, ele é marcado, como eu havia dito, pelas oligarquias no poder, também caracterizado como o coronelismo, política do café com leite, política dos governadores, tudo isso acontecia nessa época, tá certo? Tem mais fatos que marcam, mas como eu havia dito, a gente vai estar dividindo por pontos. Então vamos contextualizar aqui rapidinho para não tomar muito tempo.
Eu vou contextualizar na época do Império, antes da proclamação da República, tá bom? Então, como funcionava essa questão política na época do Império? A gente até já tratou aqui. O poder era imposto, era obrigatório às províncias. Na época do Império não existiam os estados, existiam as províncias. E os governantes dessas províncias não mandavam praticamente em nada. Eles obedeciam às ordens vindas do imperador, tá? Então eles não tinham esse poder de forma alguma. As decisões eram tomadas pelo imperador e eles apenas acatavam. Quando aconteceu a República, o início da República, que foi ter a Constituição, a gente viu nas aulas anteriores que o Brasil passou a ser uma federação, né? E cada província passou a ser chamado de estado, e esse estado passou a ter um governo centralizado, um governo forte, que poderia criar suas leis, tomar suas decisões políticas, escolher seus candidatos e agir da melhor forma para o seu bem comum. Tá certo? Então já houve essa diferença. Se surgir esse questionamento, você já vai saber responder como é a mudança em termos de poder político na época do Império para a época da República, tá certo? Então, como eu havia dito, houve essa mudança. Quem passou a ter esse poder político propriamente dito eram as famílias mais poderosas de cada estado, chamadas de oligarquias estaduais. Tá certo? É por isso que esse período vai ser chamado de oligarquias no poder ou República das Oligarquias. Vários arquivos a gente encontra diferenciados os títulos, né? Este tipo de poder político dominante era fortalecido por algumas situações que davam margem para que essas pessoas se tornassem cada vez mais poderosas e suas decisões acabassem sendo consolidadas, tá? Da forma que lhes beneficiasse, o que não é muito diferente dos dias de hoje. Vamos falar primeiro do coronelismo, que é uma palavra derivada da palavra coronel. Então, o que é o coronel? Eram latifundiários, cafeicultores, criadores de gado, como eu havia dito, donos de terra de uma determinada região. Vamos dizer que eles eram famosos, né, naquela região e comandavam ali as pessoas naquela localidade, aos quais eles chamavam de currais eleitorais. Eles comparavam as pessoas aos gados que estavam ali sob seu domínio e determinação. E era bem assim que funcionava, caracterizando também, como vocês vão encontrar em outras fontes, o voto de cabresto, né? O voto de cabresto, onde essas pessoas eram obrigadas a votar nos candidatos escolhidos e indicados pelos coronéis. E como é que eles conseguiam manter esse domínio através desse voto de cabresto? O voto era aberto, falado. Então, o coronel tinha como saber se aquela pessoa votou ou não no candidato que ele indicou. E ai daquele que desobedecesse. O jagunço já estava tomando conta ali dessa pessoa com muito carinho, uma espingarda do lado. Muitos nem voltavam para suas casas, né? Principalmente se devessem favores a esses coronéis que passavam a apadrinhar algumas pessoas em troca de voto, e com isso eles se mantinham no poder durante muito tempo e iriam beneficiar uma outra classe, que são os governadores, que por sua vez iriam beneficiar o presidente da República. Havia uma troca de favores, né? Como que funcionava isso? Essa ligação de governo estadual com o presidente da República. O presidente da República liberava verbas, né, para os governadores. Em troca, esse governador devolvia em votos, que já eram garantidos, né? O governador, por sua vez, negociava os votos dos municípios com os coronéis que mandavam na região. Voto garantido, sabe? A gente já disse isso aqui. Em troca também eles recebiam verbas, investimento em igreja, escola, remédios, proteção para alguém que cometeu um crime e não queria ser punido no rigor da lei, né? Então ele apadrinhava. Eles mandavam praticamente em tudo. Em troca, voto para o governador, voto para o presidente. Então, todos os candidatos que eles apresentavam ganhavam, porque eles tinham o poder nas mãos, o poder de voto e ainda as fraudes eleitorais. E ninguém corria atrás de provar se era sim, se era não, porque eles tinham acesso à contagem dos votos e acabavam tirando o voto do outro candidato e colocando na urna daquele a quem eles queriam que ganhasse. Também funcionou a política do café com leite,
né, representado pelos dois estados mais ricos da época, São Paulo e Minas Gerais, representados pelos partidos PRP, que é o Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Alternância, como é que eu quero dizer? Eu citei um nome aqui, revezamento. Havia um revezamento de mandato. 4 anos mandava um candidato que tinha que ganhar, representando São Paulo. 4 anos depois, um candidato representando Minas Gerais, né? Então, isso durou 36 anos, essa política do café com leite. Então, o que eu quero citar aqui para ti em especial, para vocês em especial? Que São Paulo não produzia só café e Minas não produzia só leite. Ambos produziam, né, outras coisas também, mas em ênfase esses dois produtos. Mas Minas Gerais também se destacava porque compunha um grande número de votos na época, de pessoas que votavam, residiam em Minas Gerais. Tinha uma bancada muito boa de votos ali, né, para os candidatos escolhidos na época. Vão haver fatos que vão marcar também a República Velha, mas nós vamos ver em outras aulas, como eu havia dito, por partes, que são, eu posso citar, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina e o movimento operário, né? A gente vai tratar desses assuntos por parte e na sequência atividade correlacionada a essa parte da atividade, para que não haja aquele choque de informações que os alunos acabam dizendo que não conseguiu entender porque foi muita coisa. Outra coisa, devolvam suas atividades. Eu tenho tudo anotadinho, tá? Para ter um controle. O dia de entregar a atividade vai ser no dia 27 de julho, na segunda-feira, né? E eu vou estar divulgando no grupo o que eu quero, onde está a atividade que vocês irão fazer. Qualquer dúvida sobre aqui a aula, sobre como é para fazer a atividade, pode perguntar. Agora, não procurem a mim para fazer a leitura para vocês, porque eu não faço, tá bom? Respondi até com uma certa arrogância com alguns, porque já estava demais, ao passo de parar para pegar o material e ler, fazer um acompanhamento do assunto. Não, entre em contato comigo, professora, essa primeira questão eu não estou sabendo ler ela não, pelo amor de Deus. Então é a letra, né, que está dificultando. Outros não responderam porque eu não expliquei, porque pelo amor de Deus, estava tudo só se eu desenhar, e desenhar eu não sei, tá bom? Então, desculpa aí a irreverência, tá bom? Na sequência eu vou estar colocando as páginas do livro, onde estão as atividades, e aguardo as respostas na segunda-feira, tá? Tenham todos uma boa tarde, bons estudos, estamos aqui, tá certo? Obrigadão!